tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o arcadismo. A gente vai dar uma introdução. Esse daqui é o nosso podcast, vai ter 3 episódios. No primeiro episódio, a gente vai fazer uma leve introdução sobre o assunto. E no segundo, a gente vai falar sobre as obras. No terceiro, a gente vai fazer uma leve comentação sobre o que a gente achou. Então, a gente vai começar a falar sobre o que realmente é o arcadismo, né? O arcadismo ele foi um movimento literário onde eles viviam, né, eles viviam como neoclassicismo. Eles viviam como pessoas clássicas e no campo, uma vida tranquila e vida calma. Eles também usavam nomes falsos, né? É o pseudônimos naturais. Pseudônimos naturais, como assim? O que seria isso? Pseudônimos pastorais seriam meio que eles usavam nome de poeta, tipo, se eu sou o Gleison, eu fiz lá o poema. Aí no final do poema eu assinava como, por exemplo, Jean, Padre Jean. Entendi. Então eles usavam esses pseudônimos para descrever os poemas deles, certo? Certo. Isso é muito interessante, né? Porque eles tinham essa coisa do barroquismo e toda aquela essência mais exagerada. Então eles usavam esse meio do pseudônimo como uma forma de se desvincular a essa coisa exagerada quando eles escreviam as poesias ou as prosas deles que envolviam o arcadismo. Isso é muito interessante, né? Então, agora a gente vai entender um pouco do contexto histórico e como que ele chegou aqui no Brasil e toda essa importância que teve, né? É isso mesmo. O arcadismo ele surgiu durante o século das Luzes, ou século XVIII. Ele surgiu como um movimento literário também, inspirado no neoclassicismo e influenciado pelo iluminismo. Que tipo de influência o iluminismo teve no arcadismo? Ele influenciou nas ideias e conceitos do arcadismo, por exemplo, como o bucolismo, o pseudônimos naturais, ou até mesmo no racionalismo, né? Que eles viviam pensando, nessa época eles começaram a pensar mais na ciência e com a razão do que com a fé e religião. Isso faz sentido, né? Porque nas outras histórias literárias, escolas literárias que tinham, eles tinham mais esse pensamento centrado em Deus. Então, por conta da influência do iluminismo, eles trouxeram mais o pensamento, tanto que quando eles escreviam, eles não tinham mais essa coisa envolvendo toda a questão de Deus e tudo focado em Deus. Eles ficavam mais nas emoções humanas, nas sensações que eles tinham, nas coisas que eles sentiam, esse tipo de coisa, né? Isso. Agora a gente vai dar uma breve explicação, né, sobre as características do arcadismo, né? Quais são as principais? As principais características, elas seriam justamente o uso de pseudônimos, a vida do campo, o bucolismo, né, que é a vida do campo, a vida simples. As pessoas que produziam esse tipo de coisa, as pessoas que vieram de umas grandes universidades, chegaram aqui, conseguiram um grande trabalho, exerciam funções importantes, só que elas tentavam ter aquela coisa mais calma, para se desvincular, como se fosse uma espécie de plano pós-trabalho delas, um plano de aposentadoria, vamos dizer assim. Então eles idealizavam essa vida mais tranquila no campo, escreviam seus poemas e assinavam com nomes de pseudônimos. Então, as coisas principais que tinham eram o quê? Eram os pseudônimos, principalmente os pastoriais, eles mudavam o nome dele para coisas, para nomes mais simples, nomes de pessoas, como posso dizer, camponesas na época. Eles também tinham essa coisa, essa visão de deixar de ser centrada na questão de Deus e mais neles. Eles também prezavam pela vida mais simples, para questões mais pastorais. Quando eu digo pastorais, eu quero dizer coisas do campo mesmo, do pasto. Por exemplo, cuidar de animais, viver uma vida mais tranquila. Isso que eles tinham como principais características do arcadismo, que é uma vertente completamente oposta ao barroquismo, que é aquela coisa mais exagerada, com Deus como no centro, esse tipo de coisa. Certo, Gleison? Certo. Agora a gente vai falar como o arcadismo surgiu no Brasil, ele chegou no Brasil. Bom, ele chegou através do pessoal, né, os burgueses que moravam aqui no Brasil, principalmente ali na região de Minas Gerais, né, que era o pessoal onde era mais rico ali. Eles começaram a mandar os seus filhos, né, para fora,
tipo, estudar em Portugal, na Espanha, na Itália. Aí meio que, quando eles voltaram, né, as pessoas voltaram para o Brasil, né, para o seu país de origem, eles acabaram implantando, né, essa ideia. Demorou alguns anos, vários anos na verdade, sendo que o principal nome foi o Cláudio, né, que ele foi o primeiro daqui do Brasil que começou a implantar essa ideologia, né, do arcadismo, e meio que foi se espalhando, espalhando até que realmente tivesse bastante pessoas do arcadismo aqui no Brasil. Exatamente isso, como você disse, não foi uma coisa que chegou imediatamente, até porque o que se prevalecia no Brasil era o barroquismo, é aquela coisa exagerada, é aquele movimento que, assim, quando eles chegaram, quando eles vieram das escolas, eles tiveram um choque muito grande, porque eles estavam acostumados com a coisa mais simples, porque o arcadismo já estava fazendo grande efeito na Europa, que era para onde eles eram enviados. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles tentaram vagarosamente exercer a influência deles, fazendo pequenos textos aqui, pequenos textos ali. Como o Gleice disse, o Cláudio, ele foi assim, um dos principais, porque ele meio que fundou essa ideia no Brasil, porque foi ele que criou toda essa implementação, escreveu os grupos os mais famosos, coisas do tipo. E antes da gente finalizar, a gente vai deixar uma pequena reflexão, que é o seguinte: vale a pena estudar o arcadismo no Brasil? Eu acho que sim, né? Porque é uma história muito interessante, até porque é legal até de estudar alguns conceitos diferentes da sua própria visão, porque acho que é importante perceber como que o mundo se formou, né? Porque o arcadismo, mesmo sendo um movimento literário, ele influenciou bastante em ideologia, até mesmo na ciência, porque por causa desse movimento as pessoas começaram a estudar mais a ciência e a razão. Por isso a gente conseguiu evoluir bem mais como ser humano. Se tu fosse escrever algum tipo de poema, coisa do tipo, que tem a ver com o arcadismo, que siga as receitas do arcadismo, que tipo de história tu implementaria, pseudônimo, uma coisa assim, pra gente poder visualizar melhor como seria posto em prática? Eu acho que isso seria uma vida mais calma, né? Porque o arcadismo ele é baseado no populismo, realmente. Então eu escreveria uma coisa mais calma, uma coisa mais tranquila. E você escreveria como? Eu acho que eu escreveria uma história que envolvesse uma mulher que está sofrendo. Então ela decide deixar a vida agitada e se ingressar na vida do campo, onde ela conhecia as coisas e via como a vida era mais tranquila. Seria uma história que seguisse esse rumo, né? E como eu deveria usar o nome pastoril, uma coisa mais simples, eu provavelmente usaria um pseudônimo, tipo, não sei, Josefa, esse tipo de coisa, porque realmente é um pouquinho complicado. Porque tem que ser nomes que não se destaquem tanto e tragam essa essência do Brasil mesmo, né? Verdade. Eu pensei agora que eu acho que eu usaria o nome de José, porque é um nome muito comum de padre. Ou porque foi o nome que eu escolhi. Eu queria colocar José. Não, é verdade, né? Eu coloquei José, como você colocou José? Uau, legal. O que pra fazer? O que eu falar? Foda. Jamais aparecer de novo. Ficou um climão aqui, ninguém falou nada. Legal, Maria. Volta pra parte que tu agradece. Esse é o início do episódio. Aí no final, quando tu terminar de falar, tu fala muito obrigado. E aí você chegou. Isso, que a gente tá conversando aqui Isso, vocês no próximo episódio. Então foi isso, gente. Isso que a gente quis passar para as pessoas que estão assistindo, fazer uma leve introdução a esse assunto. Nos próximos episódios a gente vai dar uma abordada melhor, falar sobre as obras e as influências que isso realmente teve. E é isso. Muito obrigada por assistir o nosso primeiro episódio sobre o nosso tema. Valeu, fechou. Obrigada. Conversa comigo? Poxa. Conversa. Puxa no assunto. Não. Abre a boca para falar pelo menos. Ah. Abre.